no caminho no deserto, as maravilhas do Senhor estavam expostas, estava a olho nu para que todos pudessem saber quem é o Deus de Israel. E o povo de Jericó, quando ficou sabendo que os hebreus estavam para atravessar o rio Jordão, e eles iriam atacar a cidade de Jericó, um grande temor sobreveio sobre os moradores, sobre o rei de Jericó, sobre os governantes, e eles ficaram com muito medo. E se tem uma das coisas, amado, que acontece na nossa vida é que muitas vezes nós perdemos algumas batalhas, alguns erros, nós perdemos algumas guerras, perdemos algumas batalhas, antes mesmo dessas batalhas se iniciarem. Por causa do temor e por causa do medo que muitas vezes está ao nosso coração. Muitas vezes nós nos sucumbimos à falta de fé, à infidelidade com Deus, à falta de perseverança, e antes mesmo de iniciar uma batalha, nós já perdemos ela. E acontece isso porque aconteceu com Jericó, aconteceu com toda uma cidade, por causa do medo terrível que eles estavam, antes mesmo de Jericó ser colocado abaixo, antes mesmo dos hebreus invadirem Jericó e destruir aquela cidade, a guerra já estava perdida, a batalha já estava perdida. E o primeiro ensinamento que nós encontramos aqui nessa história, nesta manhã, é que nós precisamos ter mais confiança em Deus e saber que todas as promessas que Ele realizou na nossa vida vai se cumprir. Se Ele é o guarda de Israel, se Ele é o guarda de Sião, se Ele está guardando a minha casa, se Ele está guardando a sua família, se Ele está guardando os seus filhos, se Ele está guardando os seus negócios, você precisa confiar nele. Ele é a sua proteção, Ele é o seu muro. Você está guardado, você está protegido por Ele. E por mais, amado, que por lado de fora possa estar acontecendo um alvoroço, por mais que por lado de fora esteja acontecendo coisas enormes para nos deixar com medo, nós não podemos sucumbir ao medo. Nós não podemos deixar com que esse medo venha trabalhar em nós, porque foi assim com Pedro, quando ele estava caminhando por cima das águas, e ele começou a olhar ao seu derredor, olhar para a tempestade, olhar para o vento, olhar para a profundeza do mar, olhar para aquilo que ele estava vivendo, e o medo tomou conta de uma tal forma de Pedro, que ele deixou de olhar para a única coisa que era para ele olhar, para o único lugar que era para ele olhar. Ele deixou de ver, ele deixou de enxergar Jesus que estava ali, o lugar onde ele estava indo na direção certa, porque enquanto ele estava olhando para Jesus, ele ainda estava caminhando por cima das águas. Mas quando ele começa a olhar para aquilo que lhe trazia temor, para aquilo que lhe trazia medo, ele começa então a afundar. Então, pare de olhar para aquilo que te traz medo, pare de olhar para aquilo que te traz temor. Você está guardado, você está protegido, diferente de Jericó. Você tem um Deus que é o seu guarda de Sião. Você tem um Deus que te protege, você tem um Deus que guarda a sua casa, você tem um Deus que guarda a sua família, que guarda os seus negócios.